Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do teste de verificação de aprendizagem língua portuguesa para as turmas de segunda série A e segunda série B. Galera, eu já gostaria de começar esse vídeo dizendo para vocês e agradecendo o número de visualizações que a gente teve lá nos dois vídeos sobre realismo e romantismo, que foram os vídeos que baseou esse teste de verificação de aprendizagem. Se a gente for fazer um percentual de número de alunos e número de visualizações, nós podemos aí ter certeza de que mais da metade da segunda série A e B juntas assistiram o vídeo. Então, isso mostra que os vídeos chegaram até vocês, beleza? Fico muito feliz com isso. Gostaria também de dizer para vocês que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para que toda vez que tiver vídeo novo vocês serem notificados e não perder tempo em relação a esperar a gente subir o vídeo para uma plataforma e tal. Vocês já pegam o vídeo aí na fonte, beleza? Gente, hoje nós vamos fazer essa correção muito rápida porque foram só 8 questões. E as questões elas estavam embasadas nos dois vídeos, de realismo e naturalismo. Então, é muito simples para quem assistiu o vídeo e entendeu. Muita gente já me mandou mensagem falando que o vídeo estava bem explicadinho, conseguiram entender aí as características, o contexto histórico, os principais autores, as principais obras, né? Então, a questão número 1, ela já vem aí embasada nesse textinho do Márcio de Moisés, no livro História da Literatura Brasileira. O Moacir de Moisés ele é um crítico literário, então quando a gente trabalha na universidade, a gente trabalha muito com esse crítico literário. E ele vem aí, esse texto ele embasou para a questão número 1. O realismo, como escola literária, é caracterizado por quê? Qual é a característica abaixo que é a característica do realismo, beleza? Levando em consideração o texto do Moacir de Moisés e levando em consideração as características que temos de A a E, nós vamos aqui identificar qual é a característica do realismo, beleza? Ou seja, o realismo ele é caracterizado pelo exagero da imaginação? Não. O Moacir de Moisés até fala sobre imaginação aqui, mas ele está falando mais de uma forma crítica, mostrando por que veio depois aí o realismo, né? Pelo culto da forma, também não. A gente não vê essa característica lá no realismo. Pela preocupação com o fundo, também não. Isso aí não é uma característica realista. Pelo subjetivismo, também não, porque a gente sabe que o subjetivismo, a fantasia, a imaginação é lá do romantismo. Ou pelo objetivismo, sim. O objetivismo é a característica realista, ou seja, o objetivo agora é o que vai ser mostrado e não o idealizado, não o imaginado, né, o fantasioso. Então, questão letra E. Questão número 2. Gente, a questão número 2, ela tem também uma pergunta sobre as características do realismo. Olha, a escola realista, que contou com nomes como Machado de Assis, teve como principal característica qual? O retorno aos ideais românticos? Não. Isso aqui a gente já tira de cara. Porque nós não retornamos aqui os ideais românticos. Por quê? Porque o realismo ele é antagônico ao romantismo. Não precisa nem ler o resto da questão para saber. A preocupação com a métrica e com a metalinguagem da arte literária? Isso aqui também não. Não foi uma intenção do realismo, porque o realismo ele tinha uma linguagem também totalmente simples, né? Realidade, a sociedade e suas mazelas, em uma linguagem irônica e impiedosa sobre o homem e suas máscaras sociais. Gente, o realismo, ele faz uma crítica à sociedade e suas mazelas, ele mostra a sociedade tal como ela é, ele mostra a sociedade nua e crua, né, entre esse dizer popular, e ele vai mostrar aí as máscaras do homem social, principalmente enfatizando o homem da burguesia. Poxa, a questão letra C, a alternativa letra C, me parece ser a correta, vamos segurar ela aqui e ver as outras. Confronto direto com o ideário religioso, estabelecendo um paradoxo com a literatura barroca? Não, porque não foi a literatura barroca que precedeu, né, que foi antes aí do realismo. Então, riscamos. Defesa da cultura popular brasileira, resgatando símbolos e arquetipos do folclore nacional. Isso aí é lá
no romantismo em algumas partes, principalmente na parte indianista. A gente vai tirar isso aqui, porque não é questão correta, letra C. Alternativa correta, letra C da questão número 2. Conferimos. É isso aí. Questão número 3. Esse trecho aí também é um trechinho aí do livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já falei um pouquinho sobre a narrativa desse livro lá no vídeo também, mas a pergunta é a seguinte: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita em qual alternativa? Primeiro, eu preciso saber qual é a crítica. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que o realismo ele é antagônico ao romantismo? Que o realismo ele vem para confrontar o que os românticos faziam? E o que os românticos faziam? Não era maquiar a realidade, não era esconder a realidade tal como ela é, e o realismo ele vem para mostrar essa realidade? Então, nós vamos ver qual das frases abaixo mostra que os realistas escondiam essa realidade social, né? Em forma de metáfora, mas eles mostram ali como é que os romantistas só preocupavam com a imaginação, com a fantasia, né? Beleza, letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Gente, é a mesma coisa que tá falando assim, ó. O autor, ele ignora a realidade e fecha os olhos aos problemas sociais. Eu falando em uma forma mais objetiva e nessa frase como se fosse uma forma fantasiosa, né, metafórica. Me parece ser muito a correta essa daqui, porque isso aqui é totalmente uma crítica aos românticos, né? Por quê? Porque está falando que eles fechavam os olhos ao real e não queriam ver aí as sardas e espinhas, né? Os problemas, né? Beleza. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Nada a ver. Necas de tibericas. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Também não tem nada a ver, não tem crítica nenhuma aqui. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Necas de tibericas também não é. O indivíduo passa o outro indivíduo para os fins secretos da criação. Também não é uma crítica ao romantismo. A única crítica ao romantismo aqui é a letra A. O autor, ele ignora a realidade, ele fecha os olhos aos problemas, ou seja, às sardas e espinhas. Gente, questão letra alternativa A da questão número 3. Questão número 4. Gente, isso era para a gente fazer aí uma espécie de eliminação aí dos itens de 1 a 5, para depois encontrar a nossa questão correta, beleza? Nós vamos aí então fazer aí já essa leitura já eliminando. Gente, em relação ao realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, que tem como característica principal a retratação da realidade tal como ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigora até aquele momento. Sobre o contexto histórico no qual o realismo está situado, são características, ou seja, estão corretas as posições. Qual das posições abaixo estão corretas em relação ao contexto histórico? A gente trabalhou lá no vídeo sobre realismo e naturalismo. Lembram disso? Então vamos lá. O Brasil vivia tempos de calmaria política e social. Havia um clima de conformidade, configurando e o contentamento da colônia com sua metrópole Portugal. Gente, nós sabemos aí que não existia essa calmaria política, que era o início aí do fim do Império, aí já começando a República, já tinha questões abolicionistas aí no meio, então essa calmaria política não existia, a gente vai eliminar a número 1. As 2 décadas de vigência do realismo e do naturalismo no país foram um período conturbado e de grandes transformações na história social, política, econômica e literária. Sim, o realismo e naturalismo eles tramitavam aí por grandes transformações da nossa história social. Tanto é que foi aí o período, né, das críticas, foi o período aí das discussões em relação ao abolicionismo. Então, essa aí é a corretíssima. 3. O capitalismo se estruturava em moldes modernos.
Com o surgimento de grandes complexos industriais, a massa operária urbana avolumava-se, mas que não partilha do benefício gerado pelos progressos industriais. Gente, lembra que eu falei para vocês que uma das grandes características do realismo era a segunda fase aí da Revolução Industrial, que o capitalismo ele estava em ascensão, que existia aí o crescimento desordenado das cidades. Então a gente está basicamente falando disso aí. O capitalismo se estrutura em moldes modernos, a população ela se avoluma, os operários eles não participam do lucro, né, industrial. Isso aí, questão corretíssima também. Foi falado isso aí lá no vídeo. Então, quem colocou aí que está correta, acertou. Questão aí, número 4. O realismo tem grande influência das teorias positivistas originadas na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e o descontentamento com os rumos políticos sociais do país. Sim, o positivismo, né, a ideia de trazer a ciência como um conhecimento uno, com trazer os meios científicos, né, as discussões científicas para dentro da literatura, para dentro das questões sociais, foi uma das características do realismo, principalmente porque queria essa base, para dar base aí nos rumos políticos e sociais do país, essa sociedade que vivia tempos sombrios com essa segunda fase aí da Revolução Industrial, onde se avolumava as cidades. Então o positivismo ele foi uma teoria que embasou muito aí as discussões realistas, as discussões naturalistas. Então, corretíssima. E a número 5 surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias da expansão territorial que culminariam em duas grandes guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, nada a ver, necas de tibericas. A número 5 aí, ela está totalmente errada. Fica correta aí 2, 3 e 4. Vamos ver onde é que está? 2, 3 e 4. Opa, letra D. Vamos conferir. Letra D. Questão número 5. São características da linguagem naturalista, exceto, gente, essa palavrinha ela cai muito no Enem, ela cai muito em concurso público, ela cai muito em provas externas. Exceto é a mesma coisa de que são características da linguagem naturalista, somente não, ou muito embora não, muito embora não é o máximo, somente não, exceto, que não o determinismo, ela não é uma linguagem naturalista? Sim, determinismo é naturalista. Ah, professor, essa é a certa? Não, nós estamos caçando aqui, não é, aqui é o exceto. Preferência por temas de patologia social? Sim, isso aqui fala lá sobre o naturalismo. Objetivismo científico e impessoalidade? Sim, isso aqui também fala lá no naturalismo. Linguagem simples? Ixi, fala muito lá no naturalismo. E subjetividade? Subjetividade, gente, é lá do romantismo, né? Se é do romantismo, então não é uma característica aqui do naturalismo. Então, a única que não é a letra E. Então, a letra E é a letra correta, beleza? É a letra que é o exceto. Então, a correta aqui é a letra E. Essas outras aqui não porque são, né? E ele está pedindo o que é exceto. Subjetividade é a questão correta, porque subjetividade é lá do realismo. Questão número 6. Marque a alternativa que contempla características tipicamente naturalistas. Gente, se vocês não lembram, a gente volta lá no vídeo, mas a gente vai marcar as que são características do naturalismo. A anterior, a número 5, pediu a que não era. Agora ele está pedindo as que são. Os escritores propunham literatura antiburguesa, antimonárquica e anticlerial. Gente, isso quem propõe é o realismo. O naturalismo, ele já tem outra pegada, ele já fala mais sobre sobre a vida do proletariado, sobre o dia a dia do proletariado, sobre a patologia social em relação à animalização do homem. Então, essa a gente vai deixar lá para o realismo, porque não é uma característica totalmente aqui do naturalismo, a gente vai eliminar. Por meio de uma atitude racional
e de uma postura crítica diante dos fatos. O artista deveria fazer um retrato fiel, objetivo e imparcial da sociedade da época, por meio de uma atitude racional e de uma postura crítica diante dos fatos. O artista deveria fazer uma reflexão fiel, objetivista e imparcial da sociedade da época. Também, gente, poderia ser. No entanto, ela não é a característica que está completa, né? A gente pode designar essa característica aí para o realismo. Então, a gente vai deixar isso aí também eliminada. As metas eram a busca da verdade e a disseminação da sociedade burguesa. Elimina porque quem queria fazer a disseminação, quem queria dissecação, né? Aliás, quem queria fazer essa crítica à sociedade burguesa era o realismo, então também não é naturalismo. Assim, temas como traição, adultério, dissimulação, a falta de ética, os jogos de interesse são recorrentes nas obras. No Brasil, os autores assumiram uma defesa clara do ideal republicano. Isso aqui também é lá do realismo, não é naturalismo. Os escritores acrescentavam em sua estética uma visão predominantemente cientifista da existência, teoria da evolução, naturalismo, assumindo preceitos do evolucionismo, teoria da evolução, darwinismo, é naturalista, da hereditariedade biológica, a gente está falando de naturalismo, do positivismo e da medicina experimental. Gente, essa característica da alternativa, letra E, é a nossa característica completa, né, sobre o naturalismo. Então, é a questão correta. Questão número 6, alternativa letra E. Questão número 7. São obras realistas naturalistas. Gente, tá tudo bagunçado aqui. Tem obras realistas e tem obras naturalistas. Eu queria que vocês descobrissem qual que tem as duas, tanto realistas quanto naturalistas. Nós vamos fazer aqui essa identificação das obras. Gente, letra A. Dom Casmurro, ele é realista. O Crime do Padre Amaro é naturalista. Memórias de um Sargento de Milícia não é uma obra nem naturalista nem realista. É uma obra que é considerada social, mas ela é ainda lá do romantismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é realista. Dom Casmurro, realista. O Cortiço, naturalista. Vamos segurar a letra B, que me parece ser a correta. O Ateneu é realista. Tio não é. Dom Casmurro é. O Cortiço é. O Ateneu é. Memórias de um Sargento de Milícia não é. Memórias Póstumas de Brás Cubas é só realista. A gente está pedindo ali realistas e naturalistas, então também não é. A única resposta correta é a letra B. Isso aí. Questão número 8. São escritores realistas e naturalistas. Também pede que seja as duas escolas literárias, né? Ou seja, quais são? Aloysio de Azevedo, sim, são escritores realistas e naturalistas. Machado de Assis e Eça de Queiroz, sim. Aloysio de Azevedo, sim. José de Alencar, não. Machado de Assis, sim. Eça de Queiroz, sim. Aloysio de Azevedo, sim. Ferreira de Goulart, não. Aloysio de Azevedo, sim. Machado de Assis, sim. Gonçalves Dias, não. Machado de Assis, sim. Aloysio de Azevedo, sim. Ferreira Goulart, não. Então, a única correta aqui é a letra A. Então, a letra A, temos tanto escritores realistas como escritores naturalistas. Galera, então ficamos por aqui com a nossa correção. Essa semana a gente vai ter outro vídeo aí sobre artigo de opinião. Gostaria que vocês assistissem o vídeo. E nós já estamos aí fechando o nosso bimestre escolar com menos aí de 14 dias letivos, que eu estou dizendo letivos, né? A gente tem 2 semanas de aula ainda, mas de aula mesmo a gente tem menos de 14 dias, beleza? E obrigado aí pela atenção e até a próxima.